Ao voltar eu dobrei o meu joelho. Jesus apareceu para mim. Não consegui olhar muito para o seu rosto por causa do resplendor. Eu não conseguia ficar em pé por causa de sua presença. Cai de joelhos com o rosto no chão. Jesus disse: vou revelar a ti o que está acontecendo nas igrejas. Ou se diga para a humanidade. Jesus pegou em minhas mãos e me colocou de pé e disse: Satanás irá confrontar todos aqueles que estão fracos. Contra o crente verdadeiro ele foge por não resistir à verdade. Jesus me mostrou em uma visão Satanás atacando as igrejas na covardia. Quando ele não podia derrotar aquela congregação, ele usava as redes sociais para difamar aquela congregação usando pessoas fracas membros das igrejas. Essa congregação era atacada e as marcas dos escândalos ficavam naquela igreja. Satanás usava seus dardos malignos e deixava suas marcas. Mas, aquela congregação, mesmo sendo difamada, estava preparada para se defender desses ataques. Satanás e seus demônios não conseguiam derrubar aquela igreja. Ali todos estavam armados espiritualmente andando em espírito. Vi demônios causando divisões dentro de outras igrejas. Esses demônios escolhiam os mais fracos e os mais carnais jogando dardos malignos nas mentes e nos corações deles. Os crentes mais fracos eram manipulados pelas forças do mal para derrubar os crentes mais fortes. Os crentes carnais eram usados para fazer os crentes espirituais saírem de suas congregações. Sem esses crentes espirituais a igreja não crescia e virava alvo fácil para o engano. O plano dos demônios era tirar esses irmãos através dos mais fracos. Qualquer igreja que tiver crentes espirituais toda obra maligna é desmascarada. Vi demônios trabalhando dentro de igrejas porta larga e muitos desses pastores subestimando suas forças. Na visão vi demônios derrubando grandes homens de Deus, arrastando eles para o mundo. A meta deles é derrubar os mais espirituais. Nas minhas viagens ao inferno, vejo que o número de evangélicos estão aumentando no inferno. Isso não é brincadeira. A situação está grave. Tudo é a prova do grande trabalho dos demônios. Eles não brincam em serviço e têm cumprido suas missões. Portanto, orem e vigiem e peçam forças a Jesus. Ao andar nas igrejas tenho tido visões terríveis. Vi demônios entrando dentro dos corpos dos crentes mais fracos para perseguir os mais fortes espiritualmente. Eu digo para vocês que andam na verdade, estejam preparados para os insultos e as calúnias dos irmãos que andam segundo a carne. Vi demônios enviando seus ministros para pregar dentro das igrejas, semeando heresias e mentiras. Vigiem pastores com quem vocês chamam para ministrarem em seus ministérios. Vi demônios dentro de igrejas sérias fazendo muitos se rebelarem contra o pastor, causando divisões no seio da igreja, colocando os pastores em dificuldades. Tive visões de crentes com medo de demônios, medo de bruxas e feiticeiras. Esses irmãos, apesar do medo, estavam armados com ferramentas espirituais. O Senhor me disse que esses irmãos podiam submeter os demônios à sua autoridade. Eles não reconheciam o tamanho de seus armamentos de fogo. O Senhor me revelou que Satanás, ao ser expulso do céu, foi rebaixado e perdeu a sua moral. Se tornou inferior ao menor ser vivo que existe na terra. Não devemos ter aos demônios. Vi em outra visão crentes abrasados do fogo de Deus. Eles eram colunas de suas igrejas e a base do ministério. Muitos irmãos fracos espiritualmente dependiam de seus ombros para carregarem e através deles Deus levantava um exército de soldados cristãos. Esses homens recebiam a autoridade de Deus e levantava os irmãos fracos fazendo os caídos se levantarem das cinzas para uma guerra espiritual. Eu disse para o Senhor ao ver essa visão. Ele respondeu: são as colunas espirituais do meu ministério. São responsáveis pela minha obra, aguentam as provações e são humilhados pela minha palavra santa, mas mesmo assim têm uma postura firme, não murmuraram e nem abaixam a cabeça, são avivados. Essa chama que está em sua vida o diabo não pode tirar deles, por mais que seja pesada a sua cruz. Eles continuam em pé seguindo, o vento assopra e eles não caem, prosseguem até o fim, eles serão colunas do templo de meu Deus. Jesus, ao me passar as revelações, desapareceu e o clarão do meu quarto sumiu. O anjo desceu até mim e disse que tinha uma missão. Tive que me deitar no chão para o meu espírito sair. O anjo de Deus subiu comigo ao céu através de uma escada. Caminhamos sobre ela até entrar pela porta do céu. O anjo disse: lembra da escada que Jacó viu? É essa, a escada celestial. Entramos no céu, começamos a andar no paraíso. O anjo me mostrou um grande templo branco que brilhava. Fomos até a porta desse templo. Com o olhar de longe vi o anjo no altar com uma taça de ouro perto de um homem que estava sentado no trono, cujo rosto não pude ver, só de sua cintura para baixo. Eu disse: que anjo é aquele que está no altar de Deus Pai? O anjo me disse:
É o anjo sacerdote. Ele deposita as orações dos santos que estão na terra. No momento certo essas orações serão respondidas. Na frente do anjo sacerdote vi um grupo de anjos ao redor do altar. Perguntei quem são esses anjos que guardam o altar. O anjo disse, são querubins, guardiões do altar santo. Olhei para cima do trono. Vi anjos parados flutuando em cima do trono louvando a Deus. Perguntei ao anjo, quem são esses? O anjo disse, esses são os serafins. Eu e o anjo começamos a caminhar dentro do templo, com pouca distância da frente do altar. Eu vi os 24 homens de cabelos brancos. Suas vestes pareciam de sacerdotes. O anjo disse, são os 24 anciãos que louvando a Deus. Vi também 4 anjos, metade homens e metade animais. Eles louvavam a Deus. O anjo disse, esses 4 anjos são especiais. Suas aparências simbolizam as qualidades de Jesus. Eles são os 4 seres viventes que João viu quando esteve na ilha de Patmos. O anjo me levou em uma parte do templo em cima de um compartimento parecendo um armário. Eu vi as 7 taças da ira de Deus em pé naquele compartimento. As taças são de ouro e gigantes. Do outro lado, vi as artes trombetas de ouro deitadas no compartimento. O anjo disse, estão esperando os anjos usar. Nunca foi usada essas trombetas e essas taças. O anjo disse, Satanás está furioso com o seu ministério. O Senhor vai mandar um anjo para te escoltar na terra. Ele vai auxiliar o seu ministério. O anjo disse, você vai precisar de muita força para terminar o seu ministério na terra. Satanás usará toda a sua inteligência e todas as estratégias de guerra espiritual para derrubar as igrejas verdadeiras. Kenzo, tu não sabes quando ele irá atacar. Fica na vigilância. Jesus sabe quando ele atacará e vai te orientar e revelar as estratégias malignas. Ele armará ciladas para lhe derrubar, mas a luz do Espírito Santo estará contigo. Ele iluminará todas as ciladas armadas do escuro e desfará todo laço contra ti. Os pastores cegos cairão na rede de Satanás. Eles não vão perceber as ciladas e cairão nelas. O anjo me levou até a água da vida e com uma taça pegou um pouco daquela água cristalina e me deu para beber. O anjo disse, beba dessa água e suas forças vão ser renovadas. Nunca mais sua alma terá sede. Eu bebi daquela água. Senti um frescor na minha boca e um refrigério na alma. O anjo me deu um pão para eu comer e disse, esse é o maná que caiu do céu para o povo de Israel comer. O anjo me trouxe um grande rolo e disse, esse é o rolo das revelações ocultas para os últimos dias. Coma esse rolo. Tudo isso é fortalecimento do seu ministério para o seu próprio crescimento. Serás mais usado na palavra, revelações e profecias. Eu comi daquele rolo e senti a mesma sensação de Ezequiel. Ao mastigar parecia favo de mel na boca. Ao cair no meu ventre senti armadura de alma. Isso é a prova que irei passar nos próximos dias. O meu espírito voltou para a terra. Eu relatei o meu testemunho para todas as igrejas que passei. A minha missão no Japão acabou. Peguei o ônibus para voltar aonde eu estava hospedado. Esse ônibus bateu em um caminhão. Eu só me lembro que minha vista escureceu. Quando acordei estava sem nenhum arranhão. Veio os bombeiros tirando aqueles corpos sujos de sangue. Fiquei sabendo que muitas pessoas faleceram com essa batida. Os bombeiros se admiraram por ver eu inteiro sem nenhum arranhão. Os sobreviventes saíram feridos gravemente. Ninguém estava sã para conversar com os bombeiros. Eu não fui na ambulância nem para o hospital. Eles perguntaram se eu estava me sentindo bem. Eu respondi que estava bem, sem nenhuma dor. Me lembrei do que o anjo disse, que o Senhor enviaria um anjo auxiliar para me dar suporte nessa grande missão. Eu tenho um anjo de guarda e agora um auxiliar. Tenho certeza que fui protegido por eles nesse acidente. A minha Bíblia havia sumido no acidente. O bombeiro tinha achado ela amassada dentro dos destroços do ônibus. O bombeiro encontrou a Bíblia aberta em Salmos 68, 19 a 20. Ele ficou impressionado quando leu a passagem que dizia, o nosso Deus é Deus que nos salva. Com ele está o livramento da morte. O bombeiro chorou e me deu a Bíblia aberta. Eu compreendi que Deus me livrou da morte. Eu tive uma visão. Vi um crente tradicional debatendo com um crente pentecostal a respeito da Bíblia. Eles falavam a respeito das doutrinas bíblicas e não se entendiam. Através dessa discussão eles se odiavam, virando inimigos um do outro. Os dois saíam machucados com esse debate e um demônio estava sentado no meio deles rindo e batendo palmas. O Espírito Santo me revelou que a contenda acerca do Evangelho é de Satanás, que gera inimizade entre os irmãos. Todas essas coisas levam para o inferno. Peguei o ônibus e voltei aonde eu estava hospedado. Peguei minha mala e fui ao aeroporto. Estava com saudades da minha esposa e meu filho. Também de minha igreja voltei para o meu país. Eu encerro esse testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço que restaure a sua igreja.
Restaure a essência que se perdeu e o primeiro amor que se foi. Restaure os corações feridos. Restaure cada igreja. Restaure cada ministério que foi derrubado pela ação maligna. Restaure as vidas que estão em cativeiro trazendo para si. Restaure essa nação que se esfriou na fé. Restaure esses vasos que antes eram usados em sua casa e hoje se encontram caídos e rachados, que já não servem para sua casa. O Senhor é o oleiro que refaz e constrói vidas pondo de pé. Eu profetizo sobre esse povo restauração em nome de Jesus.